Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos guarde e nos proteja. Amém? Eu sou a irmã Luzia Trindade e trago a reflexão de hoje, Atos capítulo 7. Que palavra tremenda! Meu Deus! O que o Espírito Santo nos ensina através da vida de Estevão e da morte de Estevão, né? Então, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, paira teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, e vai falando ao nosso coração. Senhor, enquanto eu estou falando, que o Senhor fala comigo. E aqueles que estão ouvindo, enquanto estão ouvindo, que o Senhor esteja pregando ao coração de cada um. O Senhor mesmo esteja falando a cada um, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus, amém. Então, Estevão foi preso, né? E estando preso, ele foi levado lá, né? Diante do sumo sacerdote. E eles fizeram pergunta para Estevão e o Estevão foi fazer a sua defesa. E na sua defesa ele conta toda a história, né? Desde Abraão, quando Deus mandou sair da sua terra, né? Quando levou para a terra de Canaã, prometeu aquela terra para ele, né? E para a sua descendência. Como, né? Que venderam José, enfim, foi contando toda a história que nós já sabemos, né? No nosso intuito aqui não é contar a história, né? Mas, enfim, como diz a palavra, diz que nós não devemos, né, pensar no que falar, deixa o Espírito Santo falando, né? E o Espírito Santo vai trazendo à memória aquilo que nós devemos falar. E foi o que aconteceu com Estevão. Mas depois de tudo, ele falar tudo, contar toda a história, ele é muito ousado. Aleluias. Ele é ousado, ele não tem medo. Ele fala aqui, ó, no versículo 51, ele podia ter parado com a história e pronto, né? Mas ele diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por intermédio de anjos, pelo ministério de anjos, e não aguardaste. Aleluias. Quer dizer, ele fala a verdade na cara de todo aquele sacerdote, de todas aquelas autoridades. Ele fala, olha, vocês são homens de dura cerviz, vocês, né, mataram os profetas, os pais de vocês, e mataram também Jesus, né? E agora, vocês são duros de coração e circuncisos de coração. E aí, é claro, tocou o dedo na ferida deles, né? E aí eles se endureceram. E vieram para cima de Estevão e apedrejaram Estevão. Mas Estevão, no versículo 55, diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, aleluias, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, aleluias, glória a Deus. Ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão de Jesus de pé à direita de Deus, né? E ele estava cheio do Espírito Santo, mesmo eles apedrejando ele. Ele estava cheio do Espírito Santo. E eu vejo assim, quer dizer, ele não teve medo, ele teve ousadia, ele denunciou, ele pôs o dedo na ferida, não com maldade. A gente viu que ele não estava fazendo isso por vingança, não. Porque quando está cheio do Espírito Santo, não, ele simplesmente estava dizendo, vocês estão errados, vocês estão pecando, né? Arrependei-vos, era isso que Estevão estava querendo dizer, né? Mas eles estavam incircuncisos de coração. E aí, olha como ele estava assim com amor no coração por aqueles homens, né?
olha o que ele fala aqui, ó. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Olha que interessante, né? Com a sua morte, Estevão ainda plantou uma semente no coração de Saulo. As vestes de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo. Ele estava ali, presente, vendo, né, a fé de Estevão, vendo a coragem, a intrepidez de Estevão. E isso foi uma semente plantada no coração dele, que mais tarde veio, né, a germinar, crescer e dar frutos. Tanto fruto que hoje, né, nós temos quase que o Novo Testamento tudo escrito por Saulo, né, que é Paulo. Então, veja o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele fez a mesma coisa que Jesus fez, né? Senhor, não lhes impute esse pecado. A mesma coisa que Jesus fez, né? Pediu que não era para... Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Pai, né? Eles não sabem o que fazem. A mesma coisa foi Estevão. Então, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E nós, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente planta sementes. Aleluias. As palavras vêm na tua boca e você se coloca, né, diante do Senhor e deixa Ele te usar e deixa Ele, né, através da tua vida, plantar semente. Nós, ao mesmo tempo que nós estamos colhendo, nós também estamos plantando, para que mais tarde venha dar fruto, mesmo que não estejamos mais aqui, mas venha dar fruto, né? Este final de semana eu tive a oportunidade, né, de orar pelo meu esposo, que fez 72 anos, 200 e poucas pessoas ali no aniversário, né? A maioria não conhece Jesus e são amigos de negócio, né? E eu tive a oportunidade de plantar uma semente no coração de cada um. Que eu pedi a cada um deles que lessem a Bíblia, né? Que lessem a Bíblia todos os dias, pelo menos um capítulo por dia, para que eles, né, pudessem ter conhecimento de Deus, para que eles não fossem, né, Maria, como é que a gente fala, né? Maria vai com as outras, né? Por quê? Porque iria saber se está escrito ou não está escrito, não seriam enganados, né? Então eu fui falando, o Espírito Santo foi colocando as palavras na minha boca e foi lindo. Muitas pessoas depois, os testemunhos que ficaram arrepiados, que ficaram, e no outro dia, sabe, que ficaram assim muito emocionados, muito tocados pelo Espírito. Isso para mim é muito gratificante, falar da grandeza e do poder de Deus, né? E aí depois eles vieram, né, dar testemunho que iam ler a Bíblia, que aquilo foi plantado, que, né, Deus falou ao coração. Então isso foi muito gratificante para mim. E eu estou orando e pedindo que a semente que foi plantada esse final de semana, que ela venha germinar, que o Espírito Santo de Deus venha germinar, né? Que Deus dê o crescimento e que depois nós venhamos colher muitos frutos. Amém? E assim foi Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, plantou a semente na vida de Saulo. E não, com certeza não foi só na vida de Saulo, de outras pessoas que ali estavam também, né? Mas que a gente conhece é Saulo. Ele plantou a semente com intrepidez, com amor, né? Com amor por aquelas pessoas. Mas aqueles que se arrependeram, né, foram salvos. O que nem se arrependeu, é claro que vem o juízo de Deus, né? E assim é para nós. Estamos plantando, estamos cheios do Espírito Santo, ou estamos com aquela oração de vingança. Pai, pesa a mão sobre eles. Ele podia ter falado, ele era um homem santo, um homem separado para Deus, não tinha feito nada de errado, né? Ele podia falar, Pai, pesa a mão sobre aqueles que estão me apedrejando. Ele diz, não, Senhor, não impute esse pecado. Tende misericórdia deles, né? Então, que a nossa oração seja uma oração, né, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém?
Pai, em nome de Jesus, paira teu Espírito Santo sobre nós. Enche-nos, Senhor, com a tua glória, como encheste Estevão. Senhor, nos dê intrepidez e nos dê sabedoria dos céus, Pai. Abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem. Enche com teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus é que eu te louvo. Em nome de Jesus, Senhor, que eu profetizo a bênção sobre cada vida aqui, sobre cada lar representado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus, minhas irmãs, em nome de Jesus.